Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava destruído e em reconstrução. Duas superpotências surgiram com força e poder, os Estados Unidos e a União Soviética. Elas entraram em um conflito diferente, a Guerra Fria. Lembre-se que no link na descrição, há slides, apostilas e atividades de todo o conteúdo de história do ensino fundamental e do ensino médio. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, colabore com o canal por meio do botão Valeu. Guerra Fria. A Guerra Fria foi um período de tensão política, ideológica, econômica e militar que ocorreu de 1945 a 1991. Ela recebeu o nome de Fria justamente porque os rivais nunca se enfrentaram diretamente em batalha, mas influenciaram o mundo inteiro, dividindo países em blocos ideológicos. De um lado, os Estados Unidos defendiam a ideologia do capitalismo, que incluía a propriedade privada, a livre iniciativa, a concorrência e a economia de mercado. Já a União Soviética defendia a ideologia do socialismo, que incluía a propriedade coletiva ou estatal, o controle da economia, a igualdade social e o coletivismo. Cada lado queria mostrar que seu modelo era o melhor para o mundo, mas essa disputa não ficou apenas nas palavras ou nas ideologias. Ela se refletiu em armas, tecnologia e política internacional. Corrida armamentista. Essa corrida simbolizou a supremacia do poder militar. Os Estados Unidos e a União Soviética competiam para ter mais armas nucleares e mísseis poderosos. Cada lado acreditava que a força militar garantiria sua segurança e intimidação sobre o adversário. Um acontecimento que quase acabou em um desastre global foi a crise dos mísseis de Cuba, que aconteceu em outubro de 1962. A União Soviética instalou mísseis nucleares em Cuba, muito perto do território dos Estados Unidos. O mundo ficou à beira de uma guerra nuclear. Mas, após negociações, os soviéticos retiraram os mísseis de Cuba e os Estados Unidos retiraram os mísseis da Turquia. Foi o momento em que a Guerra Fria ficou mais perigosa, mostrando o poder e os riscos das armas nucleares. Mas a competição não se limitava às armas, ela também foi para o espaço, onde deu origem à corrida espacial. A corrida espacial simbolizou a supremacia tecnológica. A União Soviética lançou o primeiro satélite artificial, o Sputnik, em 1957, e enviou a primeira criatura viva ao espaço, a cadela Laika. Depois, enviou o primeiro humano ao espaço, Yuri Gagarin. Os Estados Unidos responderam enviando Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua em 1969. Cada conquista era usada como propaganda para mostrar superioridade científica e militar. Essa disputa impulsionou a ciência, a tecnologia, a telecomunicação e a educação em ambos os países, beneficiando o mundo inteiro. Enquanto isso, em várias partes do planeta, a Guerra Fria se manifestava de forma indireta, em conflitos locais que foram as guerras por procuração. Elas receberam esse nome porque representavam um conflito entre dois blocos, mas em solo de países terceiros. Como os Estados Unidos e a União Soviética não se enfrentavam diretamente, eles apoiavam guerras em outros países. Alguns exemplos ocorreram na Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, e na Guerra do Vietnã, de 1955 a 1975. As superpotências enviaram armas, dinheiro e conselheiros militares para apoiar diferentes lados. Além dos conflitos militares, a Guerra Fria também influenciou governos e a política global. Durante a Guerra Fria, foram criadas várias organizações e alianças como a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Liderada pelos Estados Unidos e formada em 1949, ela era uma aliança militar para proteger e ajudar os países membros capitalistas de possíveis ataques do bloco soviético.
O Pacto de Varsóvia era liderado pela União Soviética e criado em 1955. Ele reunia países do leste europeu socialista como resposta à OTAN, garantindo defesa mútua entre os aliados soviéticos. O Plano Marshall foi uma ajuda que os Estados Unidos ofereceram aos países da Europa Ocidental depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947. A guerra tinha deixado muitas cidades destruídas, fábricas em ruínas e as pessoas passando fome. Para evitar que esses países ficassem muito fracos e corressem o risco de cair no comunismo, defendido pela União Soviética, os Estados Unidos enviaram dinheiro, alimentos, máquinas e matérias-primas para a reconstrução. Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, foi criado em 1949 pela União Soviética. Era como uma resposta ao Plano Marshall. Enquanto os Estados Unidos ajudavam a Europa Ocidental com dinheiro e recursos, a União Soviética organizou a Comecon para unir os países socialistas, como Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária, Romênia, Alemanha Oriental, Cuba e outros. Além das alianças militares, havia a ONU, Organização das Nações Unidas, fundada em 1945, que tentava mediar conflitos e promover a paz entre países, evitando guerras diretas. Apoderação de países. Com a derrota da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, as duas superpotências vencedoras, os Estados Unidos e a União Soviética, juntamente com o Reino Unido e a França, se apropriaram da Alemanha e a dividiram em 4 zonas de ocupação. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a França controlavam o oeste da Alemanha, que se tornou a Alemanha Ocidental capitalista. A União Soviética controlava o leste, que se tornou a Alemanha Oriental Socialista. Em 1961, para impedir que os cidadãos da Alemanha Oriental Socialista fugissem para o oeste capitalista, o governo construiu o Muro de Berlim, que dividiu a cidade de Berlim em Berlim Ocidental e Berlim Oriental. O muro tinha cerca de 155 quilômetros de extensão, com torres de vigilância e cercas, tornando a barreira física mais conhecida da Guerra Fria. O muro simbolizou a divisão ideológica do mundo durante a Guerra Fria, entre socialismo e capitalismo. No final dos anos 1980, a União Soviética enfrentou problemas internos, como dificuldades econômicas e pressões por reformas políticas e sociais. Essas mudanças enfraqueceram o regime comunista, que começou a perder controle sobre os países do bloco soviético. Em 1989, com o desejo de liberdade do povo e o enfraquecimento da União Soviética, o Muro de Berlim caiu, reunindo a Alemanha Oriental e Ocidental, e simbolizando o fim da divisão da Europa. Em 1991, a União Soviética se dissolveu, encerrando oficialmente a Guerra Fria. O mundo tornou-se unipolar, com os Estados Unidos como principal potência mundial. Lembre-se que no link na descrição há slides, apostilas e atividades de todo o conteúdo de história do ensino fundamental e do ensino médio. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, colabore com o canal por meio do botão Valeu!